Fala galera rubro-negra, o Sport vai enfrentar o Fluminense no próximo sábado no Maracanã. O Fluminense jogou nesta terça-feira no Maracanã. Venceu por 1-0 o Aparecidense pela terceira fase da Copa do Brasil. Placar magrinho. Mas o Fluminense teve dificuldades, né? Poderia ser uma goleada e isso não aconteceu. Isso é legal para o Sport? Claro que sim. O Sport vai enfrentar um Fluminense que não jogou tão bem assim dentro de casa, no Rio de Janeiro. Então, o Pepa fez a obrigação de casa, assistiu essa partida e como ele é um bom trabalhador, ele sabe muito bem que o Fluminense apresentou fragilidades. O placar foi magro, gol do Cano, porém o Fluminense quase saía com um empate dentro de casa para frustração dos pouco mais de 8 mil torcedores que estiveram no Maracanã. Um público, inclusive, pequeno, né? E olha que o técnico Renato Gaúcho, ele, ao final do jogo do Fluminense, disse na entrevista coletiva aos jornalistas cariocas que não esperava um público maior para este jogo, não. E justificou até o final de mês, né? Final de mês, muita conta para pagar. O jogo do final de semana é começo de mês. O torcedor já vai ter recebido seu salário e ele espera que tenha um público maior contra a equipe do Sport Clube do Recife no Maracanã. Falando do esporte, o trabalho continua, os jogadores seguem focados. Essa evolução que o Pepa enxerga todo o jogo e toda a entrevista coletiva, particularmente eu não enxergo essa evolução no ataque. Eu posso enxergar uma evolução na defesa, no meio-campo com o Zé Lucas. Aliás, o Zé Lucas tem feito partidas impecáveis. Desde que voltou da seleção, não oscilou em nenhum momento com a camisa do Sport Clube do Recife. É um jogador que não oscila, pelo contrário, o futebol dele é constante e evolutivo. Agora, falando do ataque, enfim. Mas tem um jogador na meia, que ali é o maestro, continua sendo o maestro das jogadas rubro-negras, que é o Lucas Lima. E ele fala dessa questão de foco e também nessa questão do trabalho para não baixar a cabeça e tentar tirar o Sport dessa lanterna do Campeonato Brasileiro. Olha aí o que o Lucas Lima falou. Na minha opinião, o que eu trago de aprendizado é o trabalho, como eu falei. Como é esse discurso sempre, trabalhar. Eu acho que a gente tem que trabalhar, a gente tem consciência que o momento não é o melhor. Tem a cobrança da nossa torcida, no direito deles, com muito respeito, vieram aqui, nos cobraram e a gente aceitou essa cobrança, mas tem a cobrança nossa também, individual, a nossa, de todo o staff que trabalha aqui. A gente não está satisfeito, a gente sabe que a gente tem time para estar melhor posicionado, para ter conquistado melhores resultados. E experiência própria, é só o trabalho que vai fazer a gente sair dessa situação. E a gente tem consciência disso, a gente está trabalhando muito, a gente está se dedicando muito. E tenho certeza que a gente vai sair dessa situação que não agrada todo mundo que está aqui trabalhando. Lucas, boa tarde. Boa tarde. O Sport, nos 6 jogos que teve no Brasileirão, marcou apenas 3 gols, né? Se a gente for olhar para o histórico do Sport na era dos pontos corridos do Brasileirão, é o pior número assim, de ataque, né? Eu queria que você explicasse, na tua opinião, o que é que está faltando para acontecer, né, esse encaixe ofensivo. A gente vê assim, que em algumas oportunidades o Sport acaba criando, mas não consegue concluir. Será que é ansiedade, enfim. Que você fizesse uma análise desse momento do ataque. Obrigado. Acredito que a gente tem que fazer o gol. Não estou aqui criticando ninguém, porque eu também me cobro, eu tenho que fazer o gol, eu tenho que finalizar mais, eu tenho que criar mais. Mas, para ser sincero, eu acredito que a gente tem que fazer o gol. Creio que na Série A é mais difícil você criar tantas chances, tantas oportunidades. E a gente tem que tentar caprichar mais na finalização. A gente tem que entrar mais na área, o professor tem cobrado a gente, tem me cobrado individualmente para eu finalizar mais, para eu chegar mais. E a gente está trabalhando para isso.
Tenho certeza que nos próximos jogos aí a gente vai caprichar mais na finalização. É um dado que me incomoda individualmente falando, porque eu jogo ali na frente, eu estou incluído nisso. Mas como eu falei, é um momento ruim, que você vai olhar, acho que todos os dados dá para você ver de uma forma negativa, mas como eu falei, a gente tem que trabalhar, a gente está ciente disso, temos que marcar mais, temos que criar mais, temos que fazer mais gols, temos que crescer em todos os aspectos como equipe, e está todo mundo trabalhando para isso. Lucas, boa tarde. A gente sabe que liderança é algo que não se impõe, é algo natural. Você, desde quando chegou, assumiu essa posição de líder da equipe, não à toa ganhou a braçadeira de capitão. Então eu queria que você comentasse como foi para você, naquele momento em que, ao menos foi o que foi falado para a gente, por opção, você não iniciou como titular. Se houve uma conversa prévia do Pepa com você, como é que foi essa conversa, como é que você reagiu, né? Afinal, enquanto capitão, você representa a equipe e talvez tenha que entender quando em um dado momento possam ter entendido que você não seria necessário ou não seria melhor começar contigo, se você pudesse falar isso com a gente. E também com relação à conversa, muito se falou que a direção procurou conversar com a liderança de todo o grupo. Obviamente, acho que isso inclui você. Se de algum momento você foi chamado para uma conversa com a direção sobre o quão o grupo está fechado, não só com o técnico, mas também com o objetivo maior, que é a permanência na Série A. Se você pudesse explicar essas duas coisas, eu agradeceria. O professor Pepa falou para mim que não iria começar comigo e, como foi em todos os clubes que eu passei, eu respeitei. Eu tenho que respeitar a decisão dele. Ele sabe o que é o melhor para a equipe. E foi isso, foi natural. Claro que você não vai ficar feliz e tal, e tá super tranquilo quanto a isso. Como eu falei, desde quando eu cheguei, não é importante o que o Lucas Lima acha ou o que A ou B acha. Acho que o mais importante aqui é o clube, os objetivos do clube, os objetivos do esporte. E já respondendo a sua segunda pergunta, a gente está tudo envolvido nisso, no objetivo do clube. O professor Pepe é o nosso comandante e a gente está tentando fazer o melhor que ele passa para nós, de todas as maneiras. Eu sei que é muita crítica em cima dele, não é fácil o trabalho dele, cara, mas acho não, todo mundo tem a sua responsabilidade aqui dentro, não só ele, mas todo mundo, nós jogadores, a comissão, e eu acho que o mais importante é todo mundo estar ciente disso. É muito fácil vir aqui, culpar A ou B, achar vários problemas, vários defeitos, mas a gente está no momento que a gente tem que achar solução, e solução é trabalhar, ficar em silêncio, trabalhar, ter humildade. Eu falo muito para meus companheiros, cara, não ia ser fácil, a gente sabe que não ia ser fácil. Série A não é assim, acho que esse ano é uma da Série A mais difícil dos últimos tempos. E é isso, a gente tem que subir mais o nível. Acho que provamos em algumas partidas que a gente pode brigar de igual para igual quando a gente está no nosso limite. E é isso, a gente tem que estar no nosso limite todos os jogos, continuar evoluindo todos os jogos e continuar crescendo como equipe. Lucas, boa tarde. Boa tarde. Queria que você falasse como uma das lideranças do grupo, junto com outros jogadores mais experientes, que já viveu situações parecidas, não só no esporte, mas em outros clubes. Como é que tem sido a conversa com o pessoal mais jovem, diante de uma situação como essa, que ainda não venceu na Série A? Como é que tem sido essa conversa com o Zé Lucas e outros jogadores mais jovens do elenco? E como vocês enxergam também essa pressão no técnico Pepa, diante do momento vivido pelo clube na Série A? A pressão não é só no nosso treinador, não. A pressão está em todo mundo. A pressão está em mim, a pressão está no presidente, tem todo mundo que trabalha. E a gente sabe disso. E isso é bom, porque mostra que a gente tem potencial, que a gente vai ser cobrado mesmo. E a gente tem que
pegar essa pressão do lado positivo e colocar ela dentro dos nossos jogos da melhor forma possível. Cara, e em relação aos jovens, a gente só tem que dar respaldo para eles fazerem o melhor deles. O clube dá todo o respaldo e a gente, como mais velho, tem que dar o respaldo, tirar a responsabilidade dele, deixar eles felizes para eles não sentirem a pressão. Todos têm personalidade, todos têm bastante humildade para escutar, para evoluir. Um bom exemplo é o Zé, que está vivendo um grande momento. Então, é fruto da base do esporte, que é uma base muito forte. Tem muitos que não estão treinando com nós, mas já treinou e dá para você ver a qualidade. Então, o esporte está muito bem servido aí de garotos, de moleques. E eu acredito que eles vão nos ajudar aí a sair dessa situação. Pois é, galera, deixa eu aproveitar e pedir à torcida rubro-negra, dá uma moralzinha aqui, ó, um like aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, dá essa força pra gente também, ativa os sininhos para as notificações e você pode nos seguir nas nossas redes sociais, tem notícia do esporte o tempo todo no @multiplaype. Aproveita, dá uma sacada nesses vídeos aqui, ó, tem um conteúdo bem bacana no nosso Multiplay que nossa equipe preparou para você. Até a próxima!